As alterações temporárias ou permanentes para cada carta náutica são distribuídas por um documento chamado de... Essa aqui foi a nona questão de uma prova real de mestre amador que vazou aí na internet. E eu vou resolver todas essas questões ao longo de uma série de vídeos. Esse aqui é o quarto vídeo dessa série e eu estou iniciando justamente com essa questão 9. A questão de 1 a 8 já foram resolvidas em outros vídeos. Então, voltando aqui para a questão 9, existem algumas publicações que você tem que ter um conhecimento básico sobre ela. Publicações estas da DHN, Diretoria de Hidrografia e Navegação, que são voltadas para a segurança da navegação. Essas publicações que você deve conhecer para a prova de mestre amador são essas: o Catálogo de Cartas e Publicações. O Catálogo de Cartas e Publicações é nada mais que uma lista das publicações da DHN, Diretoria de Hidrografia e Navegação, voltadas para a segurança da navegação. Então é interessante, inclusive, você conhecer esse catálogo, essa publicação, porque se você quer comprar uma carta náutica da sua região, a região que você navega, é justamente no catálogo de cartas que você vai encontrar quais cartas existem publicadas para essa área aí que seja do seu interesse. Uma outra publicação, e essa você tem que conhecer muito bem para a prova de mestre amador, é a Carta Náutica. É o documento mais importante para a segurança de navegação, e no curso de mestre amador e também na prova de mestre amador, isso aí tem que ser muito bem destrinchado para que você faça uma boa prova. Uma outra publicação que acompanha muito próximo à Carta Náutica é a chamada Carta 12.000, que não é uma carta, na verdade é um livretinho, você pode baixar ele da internet, que contém toda a lista de símbolos e abreviaturas utilizadas nas cartas náuticas brasileiras. Outra publicação que você tem que conhecer é o roteiro. O roteiro ele é em forma textual, é um texto, né, na verdade, várias páginas, é claro, e ele está falando sobre, ele complementa as informações da carta náutica. Né? A carta náutica é aquela coisa que você vê, é aquele visual, você planeja a sua navegação lá, mas o roteiro, ele vai além disso. Ele não substitui a carta náutica, mas ele complementa as informações de lá com uma descrição, por exemplo, de uma aterragem, de você se dirigindo ao porto. O que você vai encontrar aonde? O que você vai encontrar quando chegar no porto? Né? Então, o roteiro de forma textual vai te dar esse tipo de informação. Outra publicação importante é a Tábua de Marés. A gente estuda um tanto sobre ela no curso de mestre amador também, que basicamente tem a altura das marés para vários portos brasileiros. A próxima publicação é a Carta de Correntes de Maré. Essa aqui é uma publicação parecida com a Tábua de Maré, mas ela te dá as correntes que são causadas pelas marés, né? Porque justamente existe essa variação no nível do mar, que é a nossa maré, isso aí causa correntes horizontais. Essas correntes, elas são catalogadas para alguns portos brasileiros nessa publicação. Outra publicação, Aviso aos Navegantes. Imagine que você compra uma carta náutica agora, tá? Uma carta náutica que está super atualizada, mas eventualmente se constrói um porto, um pier, naquela região daquela carta náutica lá. Bom, sua carta náutica deixou de ficar atualizada, né? Já que ela não vai apresentar esse porto, esse pier, que foi construído recentemente. Então, você vai comprar outra carta náutica para ter uma carta náutica atualizada? Não, é justamente o Aviso aos Navegantes que facilita isso. O Aviso aos Navegantes é uma publicação que atualiza as cartas náuticas. Ele vai dizer o que tem que ser modificado em carta náutica para que essas estejam sempre atualizadas. Não só a carta náutica, tá? O Aviso aos Navegantes também, por exemplo, é muito comum haver atualizações no roteiro. O roteiro é uma descrição, né, de chegada a um porto, por exemplo, ou as facilidades que existem em um porto. Então, se existe agora um porto novo, um pier novo lá, pode ser que o roteiro tenha que ser atualizado. E o roteiro, sai uma edição nova dele normalmente a cada 3 ou 4 anos somente. Então, o Aviso aos Navegantes também não só atualiza a carta náutica, como o roteiro e pode atualizar também outras publicações da DHN. A próxima publicação importante que nós temos que conhecer, pelo menos de forma superficial,
é a lista de faróis. E o nome é que engana, porque na verdade a lista de faróis é uma lista de todos os sinais luminosos voltados para a navegação. Então, uma boia que tenha uma luz, um equipamento de iluminação nessa boia, ela está na lista de faróis. Então, tem farol, farolete, boias com iluminação, barcas, faróis, enfim, tudo que tem luz que é voltado para o balizamento marítimo ou que é utilizado para a navegação marítima e que tem a luz, está na lista de faróis. Existe uma publicação gêmea dela, que é a lista de sinais cegos, que aí são sinais de balizamento que não têm equipamentos de luz. Também tem a lista de auxílios rádio, essa é uma publicação bem legal, que ela tem informações sobre todos os serviços voltados para o navegante que tem relação com a transmissão de sinais eletromagnéticos. Então, rádio, né, como o próprio nome diz, serviços rádio, GPS e DGPS, sinais radiogoniométricos, enfim, tudo que transita, toda a informação voltada para o navegante que transita por ondas eletromagnéticas é tratada aqui na lista de auxílios rádio. E por fim, o almanaque náutico. O almanaque náutico é voltado para a realização da navegação astronômica. A gente pode dizer que é um grande tabelão que apresenta a posição ou as posições dos diferentes astros no céu que são utilizados para fazer navegação astronômica. Então, voltando para a nossa questão 9 aqui, as alterações temporárias ou permanentes para cada carta náutica são distribuídas por um documento chamado de aviso aos navegantes, tá? Catálogo de cartas e publicações é aquela lista das publicações da DHN. Carta de alterações não existe. Catálogo de alterações também não existe. E carta 12.000 é aquela lista dos sinais, dos símbolos e abreviaturas utilizados em cartas náuticas brasileiras. Então, aqui a alternativa Bravo. Questão 10 agora. De acordo com o Regulamento Internacional para evitar abarroamento, batidas no mar, o RIPEA, o comandante de uma embarcação com capacidade de manobra restrita não terá preferência sobre um barco, e aí vem as alternativas. Isso aqui, pessoal, é a regra 18 do RIPEAN. A regra 18, ela estabelece a preferência ou a prioridade entre os diferentes tipos de embarcação que tem sua definição dada lá no RIPEAN. Então, basicamente, a regra 18, tem mais detalhes nela, mas basicamente é esse quadro que vocês estão vendo aqui agora, tá? Em que você vê que uma embarcação de propulsão mecânica, ela deve dar preferência para todas as outras embarcações aqui. Ela tem que desviar de uma embarcação à vela, de uma embarcação engajada na pesca, de uma embarcação com capacidade de manobra restrita e de uma embarcação sem governo. Uma embarcação à vela, que não é necessariamente um veleiro, cuidado com isso, ela tem que desviar de uma embarcação engajada na pesca, de uma embarcação sem governo e de uma embarcação com capacidade de manobra restrita. Uma embarcação engajada na pesca, que não é necessariamente um pesqueiro, ela tem que desviar de uma embarcação com capacidade de manobra restrita e de uma embarcação sem governo. E uma embarcação com capacidade de manobra restrita e uma sem governo, elas estão no nível de prioridade. O que são essas embarcações aqui? A embarcação com capacidade de manobra restrita é aquela que, devido à natureza dos seus trabalhos, está incapacitada de desviar de outras embarcações. Por exemplo, uma embarcação que está colocando um cabo submarino, né? Essa embarcação, ela não pode sair da onde está indo. Ela vai devagarzinho, em um certo sentido, colocando aquele cabo, né, descendo aquele cabo ao fundo, ao leito do mar. Então essa embarcação ela não pode desviar para um lado, para o outro, não pode parar da máquina a ré ou ir mais rápido. Ela tem que continuar fazendo o seu serviço. Isso aqui, por exemplo, é uma embarcação com capacidade de manobra restrita. Uma embarcação sem governo é aquela que, por uma condição excepcional, ela está com a sua capacidade de se desviar de outras embarcações comprometida.
Por exemplo, houve uma quebra de leme. Essa embarcação não consegue ir para Boreste, mas consegue ir para Bombordo, por exemplo. Ou então houve uma quebra no motor, ou o motor está disparado e não consegue ser reduzido. Então foi alguma coisa errada com essa embarcação e a sua capacidade de se desviar de outras embarcações está comprometida, tá? E o RIPEAN coloca essas duas embarcações aqui com o mesmo nível de preferência. E é uma coisa interessante, né? Porque algumas pessoas pensam que não, que a embarcação com capacidade de manobra restrita, ela deveria desviar de uma embarcação sem governo. Isso está errado, tá? Porque, veja bem, é até interessante que seja assim, né? No nosso exemplo que eu dei aqui, aquela embarcação que está colocando um cabo submarino, ela não pode fazer nada além de seguir exatamente o rumo que ela tem que seguir para colocar aquele cabo. Ela não pode se desviar para um lado para o outro, não pode acelerar ou desacelerar. Já uma embarcação sem governo, por exemplo, quebrou o leme. Essa embarcação ela pode parar, né? Ela pode tirar a máquina, pode tirar o motor e parar. Então você veja que, em alguns casos, uma embarcação sem governo tem mais capacidade de governar do que uma embarcação com capacidade de manobra restrita. E o contrário também ocorre, tá? Então, o RIPEAN, de forma inteligente, não dá nenhuma preferência sobre essas duas embarcações. Elas têm o mesmo nível de prioridade e todas as outras embarcações têm que desviar dessas aqui. Então, voltando para a nossa questão ali. Uma embarcação com capacidade de manobra restrita é aquela que, devido às naturezas do seu trabalho, está incapacitada de desviar de outras embarcações, não terá preferência sobre um barco fundeado. Olha, isso aqui, a regra 18 lá do RIPEAN, nem vem ao caso, tá? Ela nem explora essa questão. Um barco fundeado está parado e todo mundo tem que desviar dela. A questão fica até meio esquisita, tá? Mas assim, nós sabemos que pela natureza aqui do texto da questão, não é isso que está se tratando. Ele quer saber justamente dessa tabelinha que eu mostrei para vocês. Ela não terá preferência sobre uma embarcação sem governo. Verdade, né, pessoal? Nós acabamos de ver que elas têm o mesmo nível de prioridade. Barco de transporte de passageiros. Isso aqui o RIPEAN nem tem essa classificação. Então não pode ser essa alternativa aqui, tá? Isso aqui não existe no RIPEAN. Barco arrastando redes. O RIPEAN ele não tem a definição de um barco arrastando redes, tá? O RIPEAN ele fala de embarcação engajada na pesca, que pode sim ser um barco arrastando redes. Mas de qualquer forma, um barco arrastando redes, supondo que seja uma embarcação engajada na pesca, ele tem que desviar de uma embarcação com capacidade de manobra restrita, tá? Então essa aqui a alternativa está errada também. E embarcação à vela, essa aqui ela tem que desviar também de uma embarcação com capacidade de manobra restrita. Logo, a embarcação com capacidade de manobra restrita tem preferência sobre embarcação à vela, tem preferência sobre um barco arrastando redes, supondo que seja uma embarcação engajada na pesca. O fundeado aqui nem vem ao caso, isso aqui não existe, é a alternativa B, a alternativa correta dessa questão 10. Vamos para a questão 11 agora. Bem facinho essa aqui, né? Assinale a alternativa abaixo que se refere a um material de salvatagem para uso coletivo. Colete salva-vidas, máscara e respirador. Isso aqui nem é equipamento de salvatagem, né? Balsa autoinflável, boia circular e colete autoinflável. Ora, o único equipamento aqui que a gente vê que é coletivo, que não é de uso individual, é justamente a balsa autoinflável, né? A Marinha tentou complicar um pouquinho aqui e não utilizou o nome correto, que seria balsa salva-vidas, tá? Mas é a mesma coisa, é questão 11, alternativa C. Questão 12 agora. O símbolo na carta de instrução, que é uma linha preta cortada por vários traços pequenos perpendiculares, significa... Carta de instrução, pessoal, é a carta que a Marinha fornece para vocês durante a prova. Tá? Vocês utilizam essa carta aí para resolver algumas questões. No nosso curso de mestre amador, lá em enault.com, nós também temos essa carta própria desenhada por nós, que é idêntica à carta fornecida pela Marinha na prova. Tá? E aqui nessa carta nós encontramos justamente essa linha preta cortada por vários traços pequenos perpendiculares. Né? É uma linha férrea, uma linha de trem, tá certo? Então aqui a alternativa E.
Mas só para a gente estudar um pouquinho mais, né? Uma estrada é mostrada dessa forma. Uma ponte é isso aqui, ó. Tem até uma pontezinha também aqui nessa partezinha da carta, né? Um túnel é mostrado dessa forma na carta náutica. E um canal varrido é isso aqui, olha. É um canal dragado, canal varrido, área ou canal dragado, que tem uma profundidade mínima garantida indicada. Então essa área aqui, ela foi dragada, foi retirado o material do fundo, de forma que se garante, lá em 2015, se garante que a profundidade aqui atingia, nesse exemplo aqui, pelo menos 10 metros. 10 metros ou mais de profundidade aqui, tá? Questão 13. A abreviatura IG significa, isso aqui também é conhecimento de carta náutica e da carta 12.000. Olha quanta coisa que cai, né, a respeito de carta náutica e a sua simbologia. IG, pessoal, significa igreja, tá? Então já é a alternativa D aqui, tá? Mas vamos passar pelas outras alternativas aqui, olha. Edificações é desse jeito. Instituto Geográfico, isso aqui não aparece na carta 12.000, não aparece em carta náutica. Igual, não tem nada a ver isso aqui, tá? A igreja nós vimos e o hospital é sinalizado numa carta náutica dessa forma. Para a gente ver exatamente o símbolo de igreja, olha aqui, ó, igreja, lá na carta 12.000, tirei isso aqui um trechinho lá da carta 12.000, ela é mostrada dessa forma aqui numa carta náutica, né? Então, normalmente tem o IG, mas muitas vezes não tem a abreviatura, mas tem o símbolo de igreja lá muitas vezes também. Mais uma aqui de carta náutica e carta 12.000. Uma arrebentação é simbolizada numa carta náutica pelas letras arrebentação, ou seja, ondas do mar quebrando em uma certa região, tá? Isso aqui, pessoal, é arrebe ponto, tá? É a alternativa A. Eu já vou falar isso para vocês direto, sem passar pelas alternativas, para mostrar uma certa discrepância aqui. O que acontece? Se você pegar a carta 12.000 hoje, ela vai dizer para você que uma arrebentação ela tem que ser mostrada dessa forma que está aqui, olha. Esse símbolo aqui, tá? Deixa eu deixar maior aqui. É um símbolo que aparece em cartas nacionais ou então nacionais feitas pela DHN, mas padrão internacional, tá? Então qualquer carta náutica pode aparecer esse símbolo aqui de arrebentação. Nós vemos um exemplo aqui, ó, uma área onde existe quebra das ondas do mar, tá? Então isso aqui é uma arrebentação. Em cartas internacionais publicadas pela DHN, ou seja, é uma carta brasileira, mas que vem com toda a simbologia, com um padrão internacional, em inglês inclusive, aí a arrebentação ela é mostrada às vezes, ou com aquele símbolo que a gente viu ali, ou com um BR, tá? B maiúsculo e um R minúsculo. Isso aqui justamente é o breaker em inglês. Mas se for uma carta em português da DHN, hoje a carta 12.000 e as cartas náuticas, elas deveriam apresentar o texto arrebentação e não arrebe ponto. Isso é o que está na carta 12.000 hoje, tá? No passado, muito provavelmente, o que acontecia é que se admitia o uso de arrebe ponto para falar de arrebentação. E algumas publicações voltadas para a prova de mestre amador trouxeram também essa informação para o livro, e do livro isso migrou para a prova de mestre amador, tá? Então na prova de mestre amador, porque é uma questão talvez feita utilizando esse livro, que utiliza uma versão da carta 12.000 antiga, ela acaba colocando algo aqui, perguntando algo que não está atualizado para o aluno que está fazendo a prova, né? Para o candidato que está fazendo a prova, tá? Mas se cair na prova de vocês, saibam que vocês têm que marcar arrebe ponto e não arrebentação, que seria o correto hoje. Pessoal, estas foram as questões que eu resolvi aqui nesse vídeo. Como eu falei, vai ser uma série de vídeos em que eu vou responder todas as 40 questões, responder e comentar todas as 40 questões dessa prova de mestre amador, prova real. Ao final dessa série de vídeos, vocês vão encontrar na descrição do vídeo um link para que você possa baixar todas essas questões em um PDF. Muito obrigado, até o próximo vídeo.